Olá pessoal, tudo bom? Dando continuidade ao nosso assunto de ondulatória, eu terminei a aula passada falando sobre as ondas progressivas. O que são as ondas progressivas? São aquelas em que você causa uma perturbação em um meio de propagação, que neste caso vamos só ilustrar situações unidimensionais. Então, você só tem uma possibilidade de propagação de onda. E você pega, por exemplo, você poderia ter aqui um meio unidimensional, uma corda, um barbante, uma corrente, e você pega e você chacoalha isso aqui transversalmente, por exemplo. Não precisa ser transversalmente, mas vamos assumir que seja. O que vai acontecer? Você vai causar uma deformação espacial. Alguns pontos da corda estarão mais elevados, outros mais próximos da sua posição de equilíbrio e assim por diante. E essa deformação espacial ela vai se propagar ao longo do meio. Vai ter uma velocidade de propagação que nós discutimos. Para que isso seja uma onda progressiva, essa deformação espacial aqui ela vai ser transportada sem sofrer nenhum tipo de alteração. Ou seja, passado alguns segundos, a única coisa, a única alteração que o meio vai sofrer será o de pegar essa configuração aqui e você vai identificar ele mais à direita. Tá? De nenhuma forma você vai poder ter algum tipo de alteração no formato aqui dessa deformação, ou seja, se ele for se atenuando, alguma coisa assim, ó. Isso aqui é uma onda? É, mas não é uma onda progressiva. Para que ela seja progressiva, essa deformação que vocês estão vendo lá no início, ela tem que somente ser transmitida, sem ser alterada. Isso aqui se dará por um fenômeno de transmissão da perturbação, porque as partículas que estão aqui subindo, e essas estão subindo com uma velocidade um pouquinho mais lenta, essas já estão começando a descer com uma velocidade menor, essas descendo mais rápido e assim por diante, essa mesma sequência de movimentos ela vai ter que ser repetida identicamente pelas partículas mais à frente, sem nenhum tipo de modificação. Então, isso é uma onda progressiva. Além disso, mostrei para vocês que essa velocidade aqui, que é a velocidade de propagação da onda, nada tem a ver com essa velocidade aqui, que é a velocidade com que as partículas se movem. Normalmente a gente chama essa velocidade aqui de u, já para não confundir com o v. Então são duas velocidades. O u é a velocidade com que cada partícula está se movendo, e ela não é igual, né? Tem partículas que estão subindo, outras estão descendo, outras aqui nem começaram a se mover. Então o u ele vai ser uma velocidade que depende da variável x, que vai ser a localização da partícula. E, além disso, também vai depender do tempo, porque uma mesma partícula nessa posição de x aqui, passado um certo instante, ela vai parar lá em cima, depois ela vai começar a descer. Então, ela também vai depender do tempo. Então, a velocidade u depende da perturbação que você causa no teu meio. Já a velocidade v, que é a velocidade de propagação, essa velocidade depende do meio. Não importa que tipo de perturbação que você causa nesse meio, a velocidade já vai estar pré-definida pelas propriedades físicas do meio. No caso de um meio unidimensional, essa velocidade será dada pela raiz quadrada da tensão no meio, dividido pela densidade linear deste meio. Em outras palavras, quanto mais esticada for a tua corda ou teu barbante, mais rápido as ondas se propagarão por ela. E quanto mais pesado, mais grosso ela for, mais devagar será a propagação. Tudo isso já foi falado, só estou recapitulando. A aula de hoje nós falaremos de uma onda progressiva em particular, chamada onda progressiva. Opa, escapou a caneta. Harmônica. Essa palavra harmônica
Não é a primeira vez que vocês veem ela. A gente falou do movimento harmônico simples. Então, quando vocês ouvirem essa palavra harmônico, você tem que pensar que é uma oscilação. E, na maioria das vezes, falaremos de oscilações do tipo movimento harmônico simples. O que significa isso? Essa perturbação que você causa no início aqui, que pode ser uma levantada e depois uma baixada, ou um empurrão e depois um puxão, ou você começar a girar a corda como se fosse um ventilador, no caso de uma onda progressiva harmônica, a perturbação que você causa é um MHS. Tá? Então, será quando a perturbação propagada tratar-se de um movimento harmônico simples. Não precisa ser necessariamente um movimento harmônico simples, desde que tenha um período bem definido. Tá? Eu vou ilustrar isso que fica mais fácil. Então, aqui eu tenho aquele aplicativozinho que eu já usei com vocês. Então, se você tem amortecimento, se você tem dissipação de energia, você já não vai ter uma onda progressiva, porque olha só, eu vou deixar em câmera lenta, só para a gente olhar. Olha o que acontece se eu perturbo a corda, eu vou gerar uma onda que se propaga, mas ela vai se modificando à medida que ela vai propagando. Então, isso não é uma onda progressiva. Então, primeira coisa é que você não pode ter amortecimento ou ter uma dissipação de energia desprezível para a escala de tempo que a gente vai analisar o fenômeno. Então, agora sim, se eu agito isso para cima, para baixo e depois volto, isso aqui, deixa eu pausar aqui, ó, essa configuração espacial ela só vai ser, a única modificação que ela vai sofrer no tempo é um arrasto, ela vai só se deslocar com velocidade constante, mas ela não vai se modificando. Tá? Novamente, ó, essa mesma configuração está cada vez mais indo para frente, mais cada vez para frente, mas ela não se modifica. Então, isso é uma onda progressiva. Agora, quando a gente, ao invés dessa perturbação de ficar baixando e levantando, se a gente pega e a gente fica constantemente fazendo isso aqui, ó. Isso aqui é aproximadamente uma onda harmônica. Aproximadamente, porque o que eu estou fazendo com o mouse aqui, estou fazendo esse movimento ali naquela chave inglesa usando o mouse, não é exatamente um movimento harmônico simples, né? Então, quer ver o que vai acontecer? Por que não é um movimento harmônico simples? Para ser um movimento harmônico simples, eu tinha que sempre atingir os mesmos pontos máximos e mínimos, porque o movimento harmônico simples tem amplitude bem definida. E, além disso, eu teria que fazer esse movimento aqui, para cima e para baixo, um mesmo número de vezes por segundo que se mantivesse igual. E ali, no mouse, às vezes eu faço um pouquinho mais rápido, um pouquinho mais lento, então, como consequência, você vai ter algumas posições que ficaram mais altas, algumas mais baixas, às vezes esses morrinhos aqui estão mais perto um do outro, às vezes estão mais afastados. Então, não é exatamente um movimento harmônico simples, portanto, essa onda não é exatamente uma onda harmônica. Para que ela seja harmônica, eu vou usar aqui um oscilador. E aí, esse pininho que fica subindo e descendo está fazendo exatamente um movimento harmônico simples. Isso aqui está em slow motion, né? Só para que a gente consiga ver, senão ficaria um pouco mais difícil da gente prestar atenção em cada partícula separadamente. Olha, fica um pouco confuso. Tá? Então, primeira coisa que a gente pode perceber aqui, parece que alguma coisa está se deslocando para a direita. Essa alguma coisa é a energia. Porque as partículas que compõem o meio, que são as bolinhas, o movimento delas é somente para cima e para baixo. Tá? Então, é disso que eu estou falando. Deixa eu printar isso aqui e jogar lá na minha lousa. Quando eu falo que eu tenho duas velocidades nos movimentos ondulatórios. Veja só, essa velocidade dessa partícula aqui, ó, essa está parada, essa daqui está subindo um pouquinho, essa aqui está subindo mais rápido, essa daqui já está parando, essa daqui está praticamente parada, e assim por diante. Essas velocidades é o que eu chamo de U.
é a velocidade com que de fato as partículas estão se movendo. Mas eu também percebo, aqui não, porque está congelada a imagem, que eu tenho alguma coisa percorrendo o meio, né? E essa alguma coisa percorre o meio com a velocidade v, que é a velocidade de propagação da onda. Quem se move com essa velocidade? A energia da perturbação. Que perturbação? Desse pino aqui que está perturbando, está subindo e descendo. Por que ela é uma onda progressiva? Além da definição, que é o fato dessa configuração se deslocar sem se modificar, também a gente pode analisar pelo fato de que este movimento harmônico simples aqui dessa partícula, deixa eu colocar uma régua em cima dela, vou colocar aqui, ó. Tá vendo essa partícula verdinha? Este movimento é um movimento harmônico simples, ó. Alcança a posição lá em cima, depois uma aqui embaixo. Ele é repetido por todas as partículas. Todas as partículas farão este mesmo movimento. Se eu colocar nessa partícula aqui, é o mesmo movimento. Terá a mesma amplitude e a mesma frequência, ou seja, ele vai executar essas repetições o mesmo número de vezes por segundo, mas não é simultânea. Eles não sobem e descem todas ao mesmo tempo. Enquanto uma está subindo, a outra está descendo e uma outra está parada, sei lá. E é esse atraso de uma em relação à outra que fará essa deformação espacial. Tudo bem? Então, o que a gente quer fazer aqui no início é escrever uma expressão que nos forneça essas alturas y. Vamos supor que aqui, está vendo essa linha tracejada laranjada? Vamos supor que esse seja o y igual a zero. E eu vou colocar essa linha de referência vermelhinha aqui embaixo, que será aqui as menores valores de y que eu vou ter. E a régua aqui em cima vai demarcar as maiores alturas que eu vou ter. Então, o que é a equação da onda? Tá, deixa eu printar novamente isso daqui. Vou jogar lá na minha lousa. O que é a equação da onda? Veja bem, se você pega e você faz um eixo x aqui, ó, essa linha preta que eu estou desenhando, vou chamar de x. O que são os valores de y? São as posições verticais somente, não horizontais, das bolinhas. Então, aqui eu vou ter um y, aqui eu vou ter um outro y, aqui eu vou ter um y negativo, aqui eu vou ter um y ainda mais negativo, e assim por diante. Então, você veja que y não é um valor constante. Então, a primeira conclusão que a gente chega é que y depende de x. Então, se eu chamo esse eixo aqui de eixo y, eu sei que y depende de x. No entanto, esse esboço que eu fiz foi com um print da tela. E o print ele é uma representação de um instante. Se eu tirasse esse print num instante um pouco diferente, esses y's todos aqui seriam todos diferentes. Essa partícula estaria um pouquinho mais para baixo, essa daqui um pouquinho mais para baixo, essa daqui mais para cima e assim por diante. Então, y depende de x, mas também depende de t. Certo? Então, y, que são as posições verticais das partículas que compõem o meio unidimensional, caso esteja sendo percorrido por uma onda, dependerá da posição horizontal x e do instante de tempo t. Então, é uma equação de duas variáveis. Agora, nós vimos na última aula que a expressão aqui, a função, ela pode ser qualquer coisa, a depender da perturbação que você causou. Mas mesmo sendo qualquer coisa, existe uma forma restrita com que a variável x e a variável t podem aparecer aqui dentro. E essa forma restrita é que a função, seja ela qual for, vai ter que ser função de x e de t na forma de f de x', onde x' é uma variável que se move com a velocidade constante v.
onde a dependência de x' com x é x menos vt. Então, por que a gente faz isso? A gente faz de conta que, apesar disso aqui depender do tempo, a gente faz de conta que isso aqui está congelado. E aí a gente só precisa se preocupar com a função f de x. Ah, mas e o tempo? Basta você trocar x por x', porque aí o tempo está dentro de x'. A dependência de x com o tempo está aqui dentro já, na forma x' igual a x menos vt. Então, se a gente fizer um gráfico onde y depende não de x, mas de x'. Para quem não lembra, dá uma olhadinha na última videoaula, tá? Esse x' é um referencial que se move em relação a um outro referencial. Se move com velocidade constante. Então, neste referencial constante, a onda está parada. Por isso que ele não depende do tempo nesse referencial. Então, digamos que você tem aqui uma equação assim, ó, uma função assim, desculpa. Vou boçar uma senoide decente aqui. Então, está aqui a minha onda. Eu sei que ela está se propagando aqui para a direita, por exemplo. Tá? Poderia ser para a esquerda, sim. Não precisa ser para a direita. Vamos supor que Desculpa, não precisa ser para a direita, mas vamos supor que seja. Só que ao invés de fazer o gráfico em termos de x, eu vou fazer em termos de x', onde o próprio x', essa coordenada x', também está se movendo para a direita. Sendo assim, nesse sistema de coordenadas, a função, aqui ela continua, tá? A função que descreve a onda pode ser escrita somente em termos de x' e não de x e t. Como que você escreveria uma função y de x' que representasse essa minha curva? Isso aqui é claramente uma senoide, né? Quando eu falo senoide, eu não falo necessariamente que tem que ser um seno. Tanto senos quanto cossenos são senoides. Um cosseno pode ser um seno. Tá? Basta você colocar uma constante lá dentro dele que um seno vira cosseno. E aqui, essa daqui não é nem um seno nem um cosseno. Por quê? Um seno começa aqui em zero. E um cosseno começa aqui no seu valor máximo. Vamos supor aqui que o valor máximo, deixa eu fazer em laranja aqui, verde. Vamos supor que o valor máximo aqui de y, se fosse um movimento harmônico, eu sempre chamaria de A. Aqui eu vou chamar de ym, m de máximo, tá? E, obviamente, que o seu valor mínimo é menos ym. Então, se eu quiser escrever uma expressão aqui que represente essa onda, vai ser alguma coisa que multiplica uma senoide. Eu vou usar a função seno, poderia ser cosseno, tranquilamente, tá? E essa alguma coisa, como a função seno, independentemente de quem esteja dentro dele, o maior valor possível para o seno é 1, eu vou ter que multiplicar por ym. Porque daí, quando o seno valer 1, eu vou ter o valor máximo da onda, que é ym. Quando o seno valer menos 1, eu vou ter o valor mínimo, que é menos ym. Quem vem aqui dentro? Primeira coisa, vai ter que ter x' aqui dentro, certo? Só que, como você pode perceber, essa onda ela está aqui, começando, em algum valor de y entre 0 e ym. Deixa eu colocar esse ym mais para cá, para vocês não acharem que eu estou me referindo ao ponto inicial. Então, este valor inicial aqui, vamos chamar de y0, sei lá.
ele não é nem ym nem zero. Então, como é que você corrige isso aqui dentro da função? Você coloca uma constante. Uma constante aqui que pode valer qualquer coisa entre 0 e 2π. A depender do seu valor, se este valor i vai ser, essa constante vai ser a própria variável φ, se φ for zero, significa que a ponta da corda, onde eu estou perturbando, no início da onda está aqui embaixo. Se φ for π sobre 2, significa que a ponta da corda está lá em cima, no início do movimento. E se for... Deixa eu só ver se é isso mesmo. Seno de π sobre 2 é 1, isso mesmo. Seno de 0 está aqui no meio. Né? E seno de 3π sobre 2 estaria aqui embaixo. Então, esses são valores aqui, são valores de referência, mas ele pode valer qualquer coisa entre 0 e 2π. E, além disso, eu tenho π, né? Quando φ valer π, ele também está em 0, mas começando a descer. E quando φ igual a 0, ele está em 0, começando a subir. Então, recapitulando. A ponta da corda, o valor dela, a altura dela, em t igual a 0, vai ser definido pelo φ. Possibilidades, qualquer uma, infinitas, entre 0 e 2π, mas 4 que a gente pode prestar mais atenção. Φ valendo 0, a ponta da corda está aqui e começa a subir. Isso é φ igual a 0. Φ igual a π, a ponta da corda está aqui no meio, está no ponto de equilíbrio, e começa a descer. Quando a ponta da corda está lá em cima, no ponto máximo, φ igual a π sobre 2. E quando a ponta da corda está aqui no ponto mínimo, φ igual a 3π sobre 2. Tá? Tem mais uma coisa. Do jeito que eu escrevi aqui, se eu só escrever isso, o que vai acontecer? Φ é uma constante. A variável aqui é x'. Então, x' vai poder valer qualquer coisa entre 0 até infinito. Só que a função seno se repete toda vez que quem estiver dentro dele atinge um múltiplo inteiro de 2π. Conclusão, se eu só escrever isso, necessariamente, o valor de x', onde eu tenho uma repetição, é 2π. E aqui seria 4π. Agora, não necessariamente eu tenho isso. Como, por exemplo, aqui, se eu congelar a imagem, eu vou ter uma repetição, deixa eu deixar no ponto bem certinho onde ela está no meio. Aqui. A repetição aqui vai acontecer em quantos? Em aproximadamente 4 centímetros. Então, eu não preciso ter uma repetição a cada 2π. Eu posso ter uma repetição a cada 4 centímetros. Ou se eu mexer aqui um pouquinho, nessa frequência, depois a gente vai discutir isso. Estou tentando deixar ele bem... Bom, aqui, consegui. A repetição vai acontecer aonde? Ó? Entre 0 e 2. Tá? Então, entre 0 e 4, agora vai entre 0 e 2, 2 centímetros. Então, eu tenho que ter uma equação que permita eu ter vários comprimentos aqui, várias distâncias onde acontece uma repetição, e não somente 2π do jeito que está aqui. Como que eu corrijo isso? Colocando uma constante na frente do x'. De forma que, se essa constante for grande, essa repetição vai acontecer no intervalo grande de distância. Agora, se essa constante for pequena, significa que é uma onda mais espremidinha, tá? Que acontece numa repetição pequena. Essa constante, se fosse o tempo, se fosse um MHS, onde essa variável é o tempo, a constante que multiplica o tempo é o ômega, né? Tem a ver com a frequência. Só que aqui não é tempo, não é uma repetição no tempo, é uma repetição no espaço, na distância. Então, eu vou usar a letra K. Agora, muita atenção, gente. Muita atenção mesmo. Este K aqui não tem absolutamente nada, não é
constante elástica. É outra variável, tá? Coincidentemente, a gente está usando a mesma letra, só isso. Constante elástica era lá do sistema massa-mola, quando falávamos do MHS. Aqui nós estamos falando de ondulatória. Esse K aqui a gente chama de número de onda. Qual que é o significado dele? Ele vai ser o inverso. Primeira coisa, eu vou explicar para vocês o que é um comprimento de onda. O comprimento de onda é análogo ao período do MHS. Só que o período era um intervalo que media uma repetição no tempo, ou seja, quantos segundos você precisava esperar para obter uma repetição. O K é análogo à frequência, não ao período. É o número de repetições que eu tenho por espaço. Tá? Então, frequência, número de repetições por tempo, e o K é o número de repetições por comprimento. Então, pensando agora no que eu acabei de falar, eu acho que talvez eu confundi a cabeça de vocês. Eu vou escrever aqui para ficar claro. Comprimento de onda. É parecido com período. São análogos. Por que eles são análogos? Porque o período é o intervalo de tempo de uma repetição. De um movimento harmônico, né? De um movimento periódico. Já o comprimento de onda é bem parecido, só que é um intervalo de comprimento, porque a onda se repete no espaço, né? Então é um intervalo de comprimento de uma repetição. Então, novamente eu vou voltar para cá. O que é o comprimento de onda aqui? Deixa eu tirar essas réguas aqui. Eu vou printar isso e vou jogar aqui. O comprimento de onda, você pega um ponto, mede a distância para eu ter um outro ponto que esteja na mesma altura, no mesmo deslocamento y, você vai ter um comprimento de onda. Por exemplo, aqui eu tenho a sua posição vertical máxima, neste valor de x. Sei lá que valor de x é esse. Mas a distância daqui até aqui, onde tem uma outra partícula que está na sua deslocamento vertical máximo, isso é um comprimento de onda, que eu vou chamar de lambda. Mas poderia ser outro, né? Poderia ser entre estar passando aqui pelo ponto de equilíbrio até aqui? Será? Onde ele está de novo no ponto de equilíbrio? Parece que sim, né? Mas é até lá, até aqui. Aqui é um comprimento de onda. Porque, apesar de ele voltar pelo ponto de equilíbrio, aqui a onda está chegando descendo e aqui ela está chegando subindo. Então, ela tem que chegar novamente descendo. Então, isso é um lambda. Ou seja, daqui até aqui eu tenho o mesmo comprimento. Aqui eu tenho um lambda. Entendeu? Então, isso é o comprimento de onda. Então, é uma repetição
em x e não no tempo. E o que é o k? O k a gente pode associar com o lambda, porque pensa comigo. Deixa eu fazer esboçar aqui em cima desse gráfico que eu fiz, que eu acho que ficou bonitinho. Então, vamos supor que ao invés de ter o gráfico contra x', eu vou ter o gráfico contra kx'. Porque já que eu tenho kx', aí sim a repetição vai acontecer a cada 2π, 4π e assim por diante. Portanto, daqui até aqui, se o eixo horizontal não é de x' e sim de k vezes a distância, esse tamanho ao longo do eixo será de k vezes lambda. E isso aqui é igual a 2π. Portanto, o k está relacionado com o lambda. É uma espécie de frequência. Análogo ao ômega. Lembra que o ômega era 2π sobre t? O k é 2π sobre lambda. O t era uma repetição no tempo e o lambda é uma repetição no espaço. Então, aqui a gente pode completar essa analogia. Assim como o lambda está para t, o k, que não é a constante elástica, está para o ômega. O que era o ômega? Frequência angular, né? O que ele significa? Repetições a cada... Se fosse o f, seria a repetição por segundo. Como é o ômega, que é 2π vezes f, é uma repetição a cada 2π segundos. Onde 2π é 6,28, né? O k é semelhante. É o número de onda, que são repetições da onda a cada 2π metros. Beleza? Então, temos aqui a nossa equaçãozinha que representa uma onda harmônica. Y igual a ym seno de kx' mais φ. Agora, e cadê o tempo? O tempo está aqui dentro do x'. Muito importante, esse sinal de menos surgiu lá na última videoaula, quando a gente queria representar uma onda que se deslocasse no sentido positivo de x. Se a gente tiver uma onda que se desloca no sentido negativo de x, aí eu tenho um mais aqui. Esse sinal engana. Ele é menos quando a onda vai para frente, mais quando a onda vai para trás. Então, e essa velocidade depende das propriedades do meio, né? É a velocidade de propagação. Se você substitui isso daqui aqui dentro do x', você faz aparecer o tempo dentro da equação. Então, y igual a ym seno de kx menos kVt mais φ.
Agora, esse termo aqui, KVT, é um tempo dentro de uma função trigonométrica, que neste caso é o seno. Isso significa que cada valor de x constante, quando a gente não pensa numa variação ao longo da direção x, e sim fixa um valor de x, um valor fixo para ele, aquele valor fixo representa uma partícula, e essa partícula estará desempenhando um MHS, tá? Que é o que está acontecendo aqui. Ó. Então, deixa eu colocar uma régua aqui para ajudar. Essa partícula aqui que está correndo em cima aqui, essa verdinha aqui, está desempenhando um MHS, né? Para cima e para baixo, para cima e para baixo. A equação deste MHS vai ser justamente a equação da onda quando você fixa um valor de x. Então, deixa eu pegar a régua horizontal, vamos medir o valor de x aqui, dessa partícula específica agora, não estamos mais pensando na variação. Deixa eu colocar aqui em cima. Está aqui, né? Então, é 2,12... Isso aqui tem centímetros? 2,1, 2... Não, mas tem... 1, 2, 3, 4... Ah, essa aqui é aquela régua ruim, né? 1, 2, 3, 4... Tem 5 subdivisões. Se tem 5 subdivisões, então é 0,2, né? 2,2, 2,4, 2,45. Aqui, né? 2,5, 2. Não, tá errado. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. É. 1, 2, 3, 4. Ah, daí aqui 4, 6. Então é 5. É 2,5. 2,5 centímetros. Essa partícula verdinha aqui. Então, o que acontece? Novamente, deixa eu vir aqui. Ué. Não estou conseguindo printar isso aqui. Agora foi. Você vai cortar só esse pedacinho aqui. Então, o que está acontecendo aqui? Ó? Se eu quiser descrever o movimento só dessa partícula verdinha aqui, ó. Eu sei que é um MHS. Isso é fácil de constatar quando você olha a imagem. Então, eu sei que ele vai descrever aqui um movimento ao longo dessa linha azul que eu estou fazendo. Mais ou menos até aqui. E eu sei que este valor de x não é qualquer x. É um x igual a, em centímetros, né, vai ser 0,025. Eu medi 2,5 centímetros, certo? Portanto, quando você substitui aqui esse x por 0,05, você vai ter uma equação y igual a ym
Supondo que você já saiba qual é o valor de k, porque você sabe aqui medir o comprimento de onda, né? Daqui até aqui, vai dar quanto, mais ou menos? Aqui vai dar algo como 2 centímetros, né? Vamos supor que seja 2 centímetros. Esse cara aqui vai ser 2, 0,02. Digamos que você conheça já esse φ, vamos assumir que ele é zero por simplificação. Vamos tratando um caso onde ele é zero. O que vai acontecer? Esse ym vai ser igual, esse y vai ser igual a ym vezes o seno de menos kVt 0,02 vezes 0,05 dá 0,01, né? Não, 0,001. Então, o que acontece? Essa agora deixa de ser uma equação de uma onda e passa a ser a equação do movimento daquela partícula específica, aquela verdinha ali que eu destaquei. Então, antes de você substituir um valor de x, você tem uma equação que descreve a onda como um todo. Quando você particulariza a situação e substitui um valor específico para x aqui, neste caso aqui, eu estou descrevendo essa bolotinha aqui, você tem a equação de ωs, onde aqui você tem a constante que vai dizer para a gente onde que começa o movimento. Aqui eu não tenho mais cosseno, passa a ter o seno, mas tudo bem, seno e cosseno dá praticamente na mesma. E, portanto, este termo que aparece aqui na frente, do tempo, só pode ser algo que vai te dar a informação do número de repetições por segundo, ou seja, é o ômega do teu movimento. Como todas as partículas executarão o movimento com a mesma frequência, todas elas terão o mesmo valor de ômega. Então, você pode falar que para uma onda harmônica, o ômega é dado por k vezes v. Ou, se você preferir, a velocidade de propagação da onda é dado por ômega sobre k. Como k é 2π sobre lambda e ômega é igual a 2π sobre f, o que é f? É o número de vezes por segundo que você está vendo essa bolotinha verde subir e descer. No nosso caso aqui, a gente pode até estimar quanto é, né? Vamos lá? Deixa eu pausar quando ele chegar lá em cima. Vou começar a cronometrar agora. Então, ele demorou, claro, está cheio de imprecisão aqui, vou fazer uma vez só. 0,34 segundos é o período. Portanto, se divide 1 dividido por 0,34, a frequência dele é 2,9 Hz. Tá? Aproximadamente, né? Então, se você substitui a velocidade sendo ômega sobre k, você também pode escrever 2π sobre f, que divide por 2π sobre lambda. Esses 2π cancelam com 2π. Desculpa, aqui eu cometi um erro, né? É 2π sobre período. Ou melhor, já vou colocar assim, ó, 2π vezes frequência. Então, 2π vezes a frequência, dividido por 2π sobre lambda, cancela 2π com 2π, conclusão, a velocidade de propagação da onda vai ser igual à frequência
vezes o comprimento de onda. Aí você pode se perguntar, ué, então como que a velocidade é dada por essa equação? Se o professor falou lá no início da aula e na aula passada que quem define a velocidade de propagação da onda não é a perturbação, não é a frequência com que você agita a corda, e sim a corda. É verdade. É a corda que define a velocidade de propagação da onda. Afinal de contas, V é igual a raiz quadrada de Ft sobre μ. Quem está mentindo nessa história? Não, ninguém está mentindo. É só a forma que a gente é induzido a pensar quando a gente vê essa igualdade. Quando a gente vê essa igualdade, a gente é induzido a entender que a velocidade é definida por esses dois caras. Só porque é uma igualdade em que quem está do lado esquerdo da igualdade é a velocidade. Mas, na verdade, o que está acontecendo aqui é a velocidade é definida pela corda, a frequência é definida pela perturbação, e o lambda, o comprimento de onda, é que depende dessas duas primeiras. Ou seja, o jeito, digamos assim, que poderia passar uma impressão mais verdadeira é o comprimento de onda depende da velocidade sobre f. Tá? Quer ver? Vamos voltar para o aplicativo. Então, eu tenho aqui uma frequência, vamos diminuir a frequência. Vou deixar aqui em 1.2. O que você percebe aqui? Ó? Que a distância, deixa eu pegar uma das réguas, a distância entre um ponto onde a partícula está na sua altura máxima até o próximo ponto é longa. É mais de 5 centímetros, 5,2 aproximadamente. Então, eu aumento o comprimento de onda diminuindo a frequência. Tá? O produto delas tem que ser igual à velocidade de propagação. Mas a velocidade de propagação é definida pela corda. Tá? Então, mantendo a tensão constante aqui eu mexo na tensão dela, não tenho como mexer na densidade dela, mas mantendo a tensão constante e só diminuindo a frequência faz com que o comprimento aumente. Agora, aumentando a frequência, veja que essa distância entre dois pontos máximos fica reduzida, já foi para menos de 3 centímetros. Aumentando ainda mais, foi para menos de 2,5 e assim por diante. Mas veja que a velocidade é a mesma. Será que a gente consegue calcular a velocidade? Vou pegar o cronômetro aqui. Esse percurso, deixa eu colocar essa régua aqui para delimitar. Aqui nos 6 centímetros. Vamos cronometrar quanto tempo a onda demora para chegar aqui nos 6 centímetros. Então veja que essa bolinha verde acabou de subir. Quando eu der o play, ela vai gerar uma crista, que é o ponto máximo da onda, que vai percorrer isso aqui. Eu vou cronometrar. Então vamos lá. Vou dar o play. Ajuda a perseguir ela comigo. Aqui, ó. Foi vindo. Estou com o mouse em cima dela. Então, 1 segundo, né? Então foi 6 centímetros por segundo, aproximadamente. O que eu vou fazer? Eu vou diminuir essa frequência e, portanto, aumentar o comprimento de onda. Vou esperar ela chegar lá em cima. Um pouquinho mais. Não, foi muito. Aqui. Vou dar o play no cronômetro. E aí eu vou perseguir a onda que vai sair daqui. Então vamos lá. Ó, tá vindo aqui, eu tô com uma... Eita, desloquei. Tem que repetir. Desloquei a régua, fui passar o mouse em cima.
De novo. Veio vindo, veio vindo, veio vindo, veio vindo, veio vindo. Tchum. Aqui, ó, 98 segundos. Então não preciso fazer a velocidade novamente, né? Se deu o mesmo tempo, a distância foi a mesma, a velocidade é a mesma. Então a velocidade não vai depender da frequência. O que vai mudar quando eu mexo na frequência é o comprimento de onda. Agora, se eu mexo na tensão, a coisa muda. Se eu diminuo a tensão, a velocidade fica mais lenta. Vamos deixar aqui no valor médio. Então, vou marcar aqui a posição mais alta. Vamos perseguir essa onda aqui. Tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Então, já deu 1,60. Então, a velocidade, que antes era 6 metros por segundo, foi para 3,75 metros por segundo. Então, a velocidade não depende... Desculpa, a velocidade não depende da frequência. A velocidade depende das propriedades da corda. Então, deu 3,75 metros por segundo, né? É isso? 6 dividido por 1,6. Isso. Agora, a gente pode chegar nessa mesma conclusão através do cálculo V vezes lambda. Vamos calcular quanto que é a lambda aqui. Ó, o lambda deu do zero até aqui, deu aqui tem 1, 2, 3, 4, 2,4 o valor de lambda. Tá? Então, vamos pegar este caso aqui, lambda. Lembrando, antes eu encontrei V igual a 3,75 centímetros por segundo. Agora, a lambda é 2,4 centímetros. E a frequência? Quantas repetições essa bolotinha aqui faz por segundo? Vamos lá. Vou pegar o cronômetro, coloca ele aqui, dá o play. Eu vou cronometrar 5 subidas e descidas para ficar um pouco mais preciso, tá? Então, a partir de agora. 1, 2, 3, 4, 5. Então, deu 3,23. O que significa esse 3,23? É o tempo necessário para você ter 5 oscilações. 3,23. Ou melhor, escrever assim, ó, o tempo, o período de 5 oscilações. Portanto, o período vai ser 3,23 sobre 5, né? Que é 0,646 segundos. E a frequência? A frequência é 1 sobre período, que vai dar 1,55 aproximadamente Hz. Então, quando você pega este cara aqui e este cara aqui, você vai encontrar a velocidade dado por lambda vezes f, que vai ser 1,55 vezes 2,4. Está aqui, ó, 3 um pouco diferente, né? 3,72. Obviamente, como eu tive que acionar cronômetro, medir naquela régua, não vai dar exatamente igual por causa das imprecisões. Mas são bem parecidos. Beleza, gente? Então, na próxima aula, a gente vai discutir a questão da energia transportada por uma onda harmônica. Até mais. Tchau, tchau.